a ideia, né? A gente já começou na reunião passada falando um pouquinho sobre modelagem da informação da construção. E é claro que esse assunto traz uma série de outros assuntos conectados. Então a gente falou da importância, até falando aqui um pouquinho sobre o Casa Verde e Amarela, essa história toda. Para vocês terem uma ideia, a gente tem conversado muito com a Caixa Econômica Federal, porque os processos de aprovação de financiamento na Caixa, a ideia do setor todo de habitação, eu tenho falado com o Sugahara, que é o diretor lá da área, a ideia é que o setor todo de habitação, ele trabalha o financiamento todo a partir de modelos de informação também. Então, o assunto da modelagem da informação da construção, ele é crítico hoje para praticamente qualquer processo que a gente encontre por aí. Tá? E um dos pontos, uma das derivações interessantes desse tema é o da inteligência artificial sendo utilizada aí para desenvolvimento de projetos. Eu sei que esse tópico já foi um pouco tratado aqui também, principalmente na escala urbana anteriormente, e a ideia é trazer um pouquinho do que está sendo feito e de que maneira a tecnologia tem olhado também para essa questão, então as novas ferramentas. Tá? Então, deixa eu voltar aqui, essa palestra particularmente, ela foi uma palestra que ela está derivada, ela foi montada em cima de um material que eu apresentei num evento do Sinduscom no ano passado, depois eu fui convidado para um evento do CTE para apresentar também, e depois num evento das BEA do Rio Grande do Sul, eu apresentei esse material também, então gerou bastante interesse a respeito do assunto. Tá? Fique à vontade, se tiver qualquer problema de vídeo, de som, vocês me avisem. Eu separei alguns vídeos que têm som, tá? Inclusive com alguns depoimentos que eu acho interessante para ir construindo um pouco a história. Tá? Então eu vou começar por um deles. I read the article about Autodesk and I said, wow, that's smart. I think Autodesk is future. Eu separei, eu não sei se o vídeo passou direitinho para vocês, mas eu separei esse vídeo que é um pouco um showreel da Feira de Milão, acho que do ano passado, começo do ano passado, mostrando um pouco alguns objetos feitos com design generativo. Depois tem um depoimento do Stark que é interessante, que eu deixei para o final, para a gente dar uma olhada, mas é um vídeo que a Autodesk produziu em relação à participação nessa feira, dessas questões de design generativo. Aí depois a gente avança nesse assunto. Mas qual é a ideia aqui? Tá? A gente tem falado muito sobre a transição dos métodos de desenvolvimento de projetos, né? Então a gente fala muito sobre a questão do CAD como uma mudança instrumental, então da prancheta para o CAD, o quanto isso foi instrumental e isso trouxe uma nova agilidade, uma nova forma de fazer, e do quanto a modelagem da informação da construção, o nosso assunto aí da reunião anterior sobre BIM, trouxe uma mudança que não era só instrumental, mas também processual. Então deixamos, não só o instrumento mudou, mas o processo de desenvolvimento de projetos teve um impacto significativo. Só que, independente da mudança, seja ela do CAD ou seja ela do BIM, o fato é que o autor por detrás dos projetos, historicamente, sempre foi o ser humano, esse atrás da prancheta ou esse atrás do mouse aqui. E o ponto que a gente introduz, quando a gente fala em projeto generativo, diz respeito a um novo coautor de projeto, que é, propriamente dita, a inteligência artificial. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da inteligência artificial. Tá? Então, a inteligência artificial é a inteligência similar à humana exibida por mecanismos ou por software. Isso é talvez a definição mais simples que a gente pode apresentar aqui de inteligência artificial. A inteligência artificial também é uma área de pesquisa da computação dedicada a buscar métodos ou dispositivos computacionais que possuam ou multipliquem a capacidade racional do ser humano de resolver problemas, pensar ou, de forma ampla, ser inteligente. Então, esse é um assunto que traz
traz um monte de polêmica, traz um monte de coisa aqui, mas o nosso foco é olhar para o quanto a inteligência artificial pode ajudar no desenvolvimento de projetos. Geralmente a gente tem uma ideia de inteligência artificial meio estranha, e é claro, ela é muito alimentada pelo que Hollywood tem apresentado como inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial como robô, como androide, mas é claro que, por mais que a ficção científica tenha esse conceito, apresente esse conceito, a inteligência artificial, ela bebe desse, o nosso conceito de inteligência artificial bebe disso, mas ele é mais amplo, porque ele inclui tudo aquilo que é programado, tudo aquilo que é desenvolvido em sistemas computacionais e que tem uma certa autonomia. E um exemplo precoce de uso de inteligência artificial para projeto que eu quero apresentar aqui para vocês, para começar esse debate, é o do projeto da antena helicoidal quadrifilar, que foi desenvolvido pela NASA para comunicação subespacial durante algumas décadas. Então, essa antena que vocês veem aqui, uma antena que foi projetada na década de 60 e ao longo das 4 décadas seguintes ela foi sofrendo ajustes no seu desenho para que tivesse um desempenho melhorado. No começo desse século, a NASA ela promoveu um redesenho dessa antena, utilizando inteligência artificial, utilizando algoritmos para repensar o formato da antena. E o interessante, o resultado foi esse que vocês veem aqui à direita. Existiam várias alternativas que são essas que estão girando aqui à esquerda, mas o mais interessante é que esse desenho que foi desenvolvido com a ajuda de inteligência artificial, ou seja, foi desenvolvido com a ajuda dos computadores da NASA, ele se provou 90% mais eficiente do que o projeto anterior, que vinha sendo desenvolvido há 40 anos, com melhorias contínuas pela NASA. É nesse sentido que a gente está falando de inteligência artificial. Colocar o computador para nos ajudar a resolver problemas de projetos de uma maneira muito mais eficiente, efetivamente como um coautor de projeto. E isso hoje é uma realidade muito mais presente até do que foi quando esse projeto da NASA foi desenvolvido. Esse experimento da NASA foi desenvolvido com, se eu não me engano, à época, o segundo computador mais potente do mundo. Isso em 2003. Hoje, isso aqui é uma comparação do que a gente tem dos grandes computadores que nós temos disponíveis. Então, praticamente qualquer coisa hoje tem mais poder de computação do que foi utilizado para a NASA alcançar aquele resultado espetacular. E quais as implicações dessa tecnologia para o segmento de arquitetura, engenharia e construção, né? Aqui eu estou falando de um processo que é utilizado já por alguns escritórios. Um exemplo é o Zaha Hadid Architects, que tem utilizado não só processos algorítmicos, isso para todos os projetos, mas também generativos, tem explorado processos generativos, e outras empresas do mundo que têm feito isso, eu trouxe alguns exemplos também. Tá? E aqui eu vou dar a diferença um pouco entre o algoritmo, o paramétrico, sobre o qual nós falamos muito quando falamos de BIM, o algorítmico e o generativo. E eu começo por um conceito da professora Rivka Oxman, num paper muito interessante, que eu acho que é importante, é um ponto de partida importante para qualquer estudo sobre a computação como auxiliar de projetos no século XXI. Então, separei um trecho desse estudo, o artigo se chama Theory and Design in the First Digital Age, e eu separei um trecho desse estudo que eu traduzi aqui, e vou ler na íntegra. Ela diz o seguinte: a evolução do projeto digital como um campo específico do esforço de projeto, motivada por seu corpo próprio de fontes teóricas, promulgada por uma cultura de discurso, suportada por novas tecnologias e produzindo tipos específicos de projetos, é um fenômeno que se cristalizou rapidamente na década passada, e aí ela se referia à última década do século passado. Relativo à importância do projeto digital para a comunidade que debate teoria de projeto, encontra-se a maneira pela qual esta forma de projeto altamente mediada está começando a motivar metodologias específicas de projeto, maneiras únicas de interação projetual e conteúdo formal diferenciado.
Desse comentário da professora Rivka Oxman, eu quero destacar algumas passagens. Primeiro, a questão do projeto digital. É impossível fugir desse tópico na nossa realidade atual. E quando a gente fala em projeto digital, não é só o projeto que é desenhado digitalmente, mas o projeto que é suportado no seu desenvolvimento por tecnologias digitais. E hoje, nessa apresentação sobre design generativo, isso vai ficar muito claro. E aqui, necessariamente, está ligado a novas tecnologias, não só de desenvolvimento, mas novas tecnologias de produção, inclusive, e aqui eu vou dar um outro exemplo, que é o uso da manufatura aditiva na produção. A gente tem visto impressoras 3D sendo utilizadas, conectadas a modelos, efetivamente, para uma construção diferente aí. E ela fala de uma forma de projeto altamente mediada por essas tecnologias. E, mais uma vez, essas tecnologias elas não são instrumentos, simplesmente, elas não são só instrumentais. Elas são tecnologias que fazem a mediação do desenvolvimento do projeto. E aqui, é claro, isso leva a metodologias específicas de projeto e maneiras únicas de interação projetual, que, claro, leva a um conteúdo formal diferenciado e a novas espacialidades na arquitetura. Então é disso que a professora Oxman está falando, quando ela fala do projeto na primeira era digital, que é efetivamente esse período de tempo de fins do século passado, início desse século. E aqui, como consequência óbvia, não há dúvida de que novas arquiteturas e novas formas de se projetar estão surgindo em consequência deste tipo de tecnologia, particularmente do uso da inteligência artificial combinada com as possibilidades da modelagem da informação da construção. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente poder debater, para a gente poder conversar. Tá? Um desses exemplos é o escritório que a Autodesk tem em Toronto. Esse é um escritório de pesquisa da Autodesk, são 3 andares no Distrito Mars, em Toronto, e ele foi projetado com auxílio desse tipo de tecnologia, então vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de falar desse projeto e citar alguns outros exemplos, eu quero entrar no conceito de projeto generativo, que pode não estar muito claro por aí. E para falar disso daqui... Oi? Ricardo, desculpe. Manda. Dá só um minuto, porque a cadeirinha precisa sair. Claro, manda bala, Bruno. Um minuto, tá? Manda bala que eu já vou. Vamos lá. Obrigado. Guardando o Bruno aqui. Para vocês, pessoal, tá passando, Walter, César, Valentim, tá passando o som direitinho, o vídeo, tudo certinho aí? Tudo beleza, Bruno. Ricardo. Boa, beleza. Aqui Qualquer tranquilo, coisa... perfeito. Joia. Qualquer coisa vocês interrompam, questionem também. A ideia é passar isso daqui, tem alguns exemplos aí, mas é um assunto bastante interessante, para mim particularmente. Eu acho que o assunto é o assunto que eu vejo com mais potencial aí para rediscutir novas metodologias de projeto daqui para frente. Olá. Desculpa. Imagina, estamos aí. Então, eu vou seguir aqui. Eu trouxe um vídeo, como eu comentei, né? Eu trouxe alguns vídeos que tem alguns depoimentos que eu acho interessante para ilustrar. Então, eu vou passar, ele tem som, qualquer coisa, se der algum problema no som, vocês me avisem. Ok. Over the last 3.5 million years, we've created tools that have in turn helped us create our world. And while those tools have made more and more things possible, they've also defined our aesthetic and limited our imaginations. Until now, if you couldn't draw it, you couldn't fully imagine it. But what if instead of drawing what you already know, you could tell the computer what you want to accomplish? For example, say I want to design a chair. Instead of drawing a chair and then playing with the form, I could instead tell the computer that I wanted a chair that can support this much weight, weigh this much, and cost this much, and produce something based on the material that I've chosen. The computer can then deliver to me thousands, if not millions of design options, all of which meet those criteria. And from those options, I can pick the one design that delivers on the most important criteria. And the one that I select might not even been one that I could have imagined on my own. That's the promise of generative design. But why is it important? It's an entirely new way of doing things, and the benefits are potentially staggering.
unprecedented reductions in costs, development time, material consumption. The sky's the limit. And when we combine generative design with the emergence of new forms of manufacturing like 3D printing, we suddenly have access. Traditional manufacturing methods require you to make massive numbers of something just in order to be profitable. Small designers without access to production resources were simply out of luck. But now we can do a batch run of just one. The stage is being set for the re-emergence of local manufacturing. Generative design extends beyond manufacturing. In fact, everything that's designed will be affected, including the built environment. How do you create an ideal floor plan? Can we balance structures for material type, strength, and energy consumption? Generative design promises a way to answer these questions and to create designs that avoid waste and control cost. So all that's great. What does this mean for the designer? Now they will co-create with the technology, choosing the constraints and setting the goals. The software simply determines the most optimized way of achieving those goals. It's going to lead to astounding results. And that's generative design. Bem, eu espero que tenha dado para entender um pouquinho do que o Jeff comentou agora há pouco. Esse vídeo eu acho que ele resume bem o conceito de Generative Design. E ele trabalha com esses exemplos todos e traz alguns dos impactos possíveis desse tipo de tecnologia no desenvolvimento de projetos. Um deles, que é muito interessante quando ele fala na questão da manufatura, né, é um novo empoderamento daqueles pequenos produtores que não tinham hoje, no processo tradicional, não têm acesso a toda aquela estrutura de prototipagem para testes de possíveis soluções. Quando você trabalha com projeto generativo, você efetivamente tem liberada a necessidade de se trabalhar com múltiplas prototipagens, porque você desenvolve isso de maneira antecipada e totalmente digital. Então, eu acho que o vídeo ele esclarece bem, principalmente quando ele fala do exemplo da cadeira, né, o quanto você começa por condicionante de projeto para chegar no projeto e o quanto isso inverte, de certa maneira, a forma como nós projetamos. Mas eu vou tomar alguns desses conceitos e eu quero detalhar esses conceitos para a gente avançar aqui. Quando a gente fala em projeto generativo, eu estou falando de uma abordagem de projeto direcionada pelos objetivos pretendidos, que faz uso da automação para dar aos projetistas melhores orientações para que possam tomar decisões de projeto de maneira mais rápida e melhor fundamentada. Os parâmetros específicos de projeto são definidos para que possam ser geradas muitas soluções possíveis, eventualmente milhares de soluções, isso a gente vai ver daqui para frente. Você diz ao software os resultados que quer alcançar. Com a sua orientação, o software busca as melhores soluções junto com os dados que apontam qual projeto melhor desempenha a partir dos critérios adotados. Então, a partir dessa definição, mais uma vez, eu quero separar alguns conceitos para que a gente possa construir de maneira sólida essa ideia do projeto generativo. O primeiro conceito diz respeito aos objetivos pretendidos. E aqui eu quero trabalhar a ideia de inversão do processo tradicional de projeto. Porque no processo tradicional de projeto, nós temos o nosso problema de projeto a ser resolvido, nós pensamos em diferentes soluções, espacializamos aí e especificamos diferentes soluções, então, de certa maneira, na medida do possível, testamos, seja por simulação ou seja por reflexão mesmo, a eficiência dessas soluções. No caso, e só depois da execução é que elas efetivamente vão se provar eficientes ou não do ponto de vista dos critérios que foram adotados. No caso do design generativo, esse processo de desenvolvimento de projetos, ele sofre uma inversão abrupta. Nós partimos dos objetivos pretendidos, ou seja, eu quero que o edifício tenha determinado comportamento ou determinada resposta a um determinado desafio. É desse objetivo que nós partimos e não de uma ideia pré-concebida, porque é esse objetivo, é essa condicionante, é essa resposta que vai gerar por sua vez ou vai orientar por sua vez uma distribuição, um partido de projeto ou qualquer coisa assim. Então ele de certa maneira traz chaves para o desenvolvimento de projeto que levam a uma certa inversão
no método de desenvolvimento de projetos. Esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é o papel fundamental dos parâmetros. Quando nós falamos dos conceitos básicos da modelagem da informação da construção, na nossa reunião passada sobre BIM, nós falamos sobre essa característica paramétrica, ou seja, as ferramentas hoje de modelagem, elas são paramétricas porque elas operam parâmetros associados aos objetos que são modelados. Esses parâmetros é que efetivamente levam à configuração desse objeto e eles configuram esses objetos como grandes bancos de dados. E as relações entre esses parâmetros, as relações dinâmicas entre esses parâmetros nos permitem alterar rapidamente as características desses objetos. Então, a característica do paramétrico é uma característica muito importante quando nós falamos da modelagem da informação da construção e quando falamos também do projeto generativo, porque é uma base para esse tipo de projeto. Um outro ponto fundamental é o algorítmico. E aqui a gente entra no conceito de automação. Nós estamos automatizando, nós estamos incluindo essa eficiência aí da automação no nosso desenvolvimento de projetos, e isso parte do conceito de algoritmo, e sobre o qual eu vou falar um pouco mais em detalhes na sequência, porque ele é fundamental para a gente entender de que maneira esses novos projetos estão sendo desenvolvidos. E um outro conceito importante, que esse também eu vou detalhar um pouquinho mais na sequência, é o dessas muitas soluções possíveis, porque aí a gente fala de iteração. A iteração me permite trabalhar com as múltiplas combinações dessas condicionantes que foram postas, para que eu possa dinamicamente gerar novas alternativas, e aí dezenas, centenas ou milhares de alternativas de projetos. Então, eu vou abordar esses últimos dois conceitos aqui. O primeiro deles é o do projeto algorítmico. Esse é um ponto de partida importante, não só para esse conceito base do projeto algorítmico, mas também para o projeto generativo. Então, o projeto generativo ele é necessariamente algorítmico, porque na base do projeto generativo eu tenho diferentes algoritmos de geração de forma. Esses algoritmos, hoje, eles não são operados como nós operamos o desenho técnico ou mesmo as primárias geométricas na modelagem da informação da construção. Ele é operado por meio de relações matemáticas e relações lógicas. Ele essencialmente é algoritmo. E o algoritmo, esse conceito de algoritmo é esse conceito de receita do bolo, pode-se dizer assim. O algoritmo ele é uma regra, ele é uma maneira de se fazer alguma coisa, ele é a descrição de uma forma de se fazer alguma coisa. E como descrição da maneira de se fazer alguma coisa, ele pode sim ser traduzido por uma lógica que essencialmente é uma lógica de programação. O que vocês estão vendo aqui na tela são nós de programação reunidos aqui, amarrados em sequência, né? Então, o que acontece? Cada caixinha dessas computa variáveis de entrada e isso traz resultados de saída. Então, o que a gente tem aqui, à esquerda da caixinha, você tem uma entrada de dados, à direita da caixinha, uma saída de dados. E os dados que são processados na caixinha, eles são levados à caixinha seguinte, à caixinha seguinte, à caixinha seguinte. Essa forma de trabalhar a programação é o que a gente chama de programação visual, dentro de tecnologia de desenvolvimento hoje de projetos algorítmicos. E essa é uma maneira pela qual muitos escritórios de arquitetura já estão operando no Brasil e no mundo. Eu comentei dos Zaha Hadid Architects. Há alguns anos, a Asbeia de São Paulo, ela trouxe alguns coordenadores de projeto dos Zaha Hadid Architects para falar um pouco sobre metodologia de projetos. E eles mostraram exatamente isso. É assim que eles começam a desenvolver projeto. Eles transformam o projeto numa série de problemas que podem ser traduzidos em algoritmos, e esses problemas, principalmente do ponto de vista formal, né, esses problemas eles são operados por meio de algoritmos para que então você tenha uma geometria resultante que muitas vezes não é uma geometria que possa ser pensada por um ser humano, uma geometria que é orientada por algoritmos e leva a determinadas formas, a determinados resultados. Então, o algoritmo, ele essencialmente é isso, tá? Ele é essa receita de bolo que lê, computa e escreve resultados. Ele sempre tem esse formato, ele sempre tem essa lógica. Para esclarecer um pouquinho a operação de algoritmos, eu trouxe um vídeo de uma tecnologia que a Autodesk tem, que se chama Dynamo, que é uma tecnologia semelhante para aqueles que têm operado isso em outras ferramentas. Existem ferramentas open source, o Dynamo mesmo é uma ferramenta open source de projeto generativo, de projeto algorítmico e de projeto generativo também.
O Dynamo é uma ferramenta dessas open source, mas a gente tem algumas ferramentas que são proprietárias, é o caso do Grasshopper, que é bastante utilizado, e outras ferramentas que têm sido desenvolvidas, como a gente já viu anteriormente aqui, inclusive em reuniões do EDAL. Mas sobre o Dynamo, o que eu queria mostrar é um pouco a forma como ele é operado. Então, vamos dizer que a gente tem um problema de projeto, um desafio de projeto específico. Aqui a gente tem uma modelagem padrão, numa ferramenta paramétrica, nesse caso essa interface do Revit, e a partir disso eu quero modelar uma determinada cobertura. E eu tenho uma lógica aqui dessa cobertura, e essa cobertura ela pode ser editada algoritmicamente por meio da iteração dessas variáveis. Então, eu estou chegando a soluções de projeto aqui, que são resultados de iterações de algoritmos que foram desenhados. Então, esse tipo de abordagem me permite trabalhar com estruturas complexas, me permite desenvolver diferentes alternativas às estruturas, trazendo inteligência que não é só uma inteligência de modelagem formal. Essa inteligência pode estar vinculada à resolução de determinados problemas. Então, por exemplo, eu posso expandir ou retrair a dimensão de um painel em função da insolação. Então, quanto mais insolação eu tiver, ou quanto eu posso alterar a geometria desse painel em função dessa insolação. Eu posso também fazer o processo inverso. Ao invés de gerar forma a partir de dados e processos, eu posso analisar formas e extrair relações matemáticas e resultados a partir disso daí, por meio desse tipo de ferramenta também. Então, aqui vocês têm algum exemplo do como eu posso até avaliar a curvatura de painéis e verificar se são execuíveis ou não a partir desse tipo de análise. E tudo isso pode ser levado, é claro, eu posso extrair esses dados e levar esses dados adiante à produção. É dessa maneira que a gente opera uma ferramenta dessas e começa a trabalhar com uma ferramenta dessas para resolver problemas de projeto. Então, esse é o caso de um projeto em Bolonha, na Itália, que foi desenvolvido dessa forma. Aqui tem um outro exemplo, esse exemplo é de uma ONG que trabalha com habitação popular e ela é patrocinada por uma fundação que a Autodesk tem, que é uma fundação que patrocina projetos sociais ligados a design, né? E nesse caso específico, essa ferramenta algorítmica, ela foi utilizada para análise e automação de projetos de habitações, particularmente habitações que estavam sendo requalificadas a partir de construções que foram semi-destruídas por ocasião de sismos. Então, esse é um exemplo de como esse tipo de ferramenta pode automatizar o desenvolvimento de projetos. E isso é feito por meio de algoritmos de desenvolvimento. Aqui tem um caso de uma outra empresa que utiliza esse tipo de abordagem. Aqui vem um depoimento rápido aqui de automação de projetos. Então, vou deixar rodar o vídeo. Esse caso da Dialog é um caso interessante, porque, mais uma vez, né, eles não estão utilizando, nesse exemplo, eles não utilizam diretamente o Dynamo para geração de formas, mas utilizam para facilitar processos, automatizar processos de projeto executivo que são mais exigentes. Então, por exemplo, eles deram um exemplo simples aí, que era o de numeração de ambientes no projeto executivo de um hospital. E eles utilizam essa ferramenta para renomear automaticamente esses ambientes e, em caso de revisão, fazer uma nova renomeação desses ambientes, ou seja, trazendo um pouco mais de automação e de velocidade ao processo de desenvolvimento. Tá?
E a gente falou então dessa questão do algorítmico, tá? O como os algoritmos hoje estão sendo utilizados no desenvolvimento de projetos, isso é uma das bases do projeto generativo. Por que é uma das bases? Porque para além de ser algorítmico, o projeto generativo ele pressupõe múltiplas alternativas, e isso parte da iteração dessas condicionantes de maneira a gerarmos essas múltiplas alternativas. Então o projeto generativo ele é algorítmico e iterativo também. E quando a gente fala em projeto iterativo, né, processos iterativos, é mais ou menos disso que esse vídeo tá falando, que eu estou querendo falar. Que é o seguinte, eu tenho um determinado problema geométrico aqui, e eu tenho diferentes inputs de dados. Cada vez que eu vario um determinado parâmetro, eu gero novos resultados. Então aqui vocês estão vendo um slider de parâmetros, mostrando como, na variação, eu posso gerar diferentes alternativas. Na medida, então, que eu levo essas diferentes alternativas a ensaio, eu posso gerar múltiplas possibilidades de projeto que então tem que ser retestadas para se entender qual é a melhor alternativa. Tá? Isso é o que eu quero dizer quando eu falo em iteração. Né? Então, o projeto generativo ele é necessariamente algorítmico e iterativo. E aqui eu vou dar alguns exemplos de projeto generativo, então, esclarecido o conceito básico disso, vou passar alguns exemplos do que é isso e onde isso foi alcançado. O primeiro exemplo, ele é um projeto, esse mesmo que eu comentei, né? Ele é o projeto do escritório de pesquisa da Autodesk, que fica em Toronto. Ele fica num distrito chamado Mars, em Toronto, onde existe um incentivo à alocação aí Ricardo, de empresas de tecnologia. Oi? só pedir uma licença aqui, vou ter que sair um momentinho e já volto aí. Beleza, você quer que a gente espere aqui? Acho melhor não, que deve levar uns 5 minutos aí, não ficar muito tempo Beleza, parado. sem problema. Obrigado. Só vou falando aqui quando a gente vai se atualizando. Tá certo. Então, beleza. Esse exemplo do distrito aqui, né, desse escritório no distrito, então, Mars começou a receber, esse distrito em Toronto começou a receber uma série de empresas de tecnologia. E a Autodesk se mudou, ela tinha um escritório, um edifício antigo também em Toronto, e ela se mudou para esse distrito já há uns 3 anos, tá? E nessa época, o escritório de arquitetura da Autodesk, a Autodesk tem um escritório interno de arquitetura que se chama The Living, é um escritório que tem base em Nova York e que explora novas formas de desenvolvimento de projetos. Ele desenvolveu esse projeto debaixo de uma pesquisa do Autodesk Research, que é o braço de pesquisa da Autodesk, que tem desenvolvido essas ideias aí de Generative Design. Então, como é que esse projeto começou, né? Então, vou colocar alguns desses itens aqui. Eu acho até que eu tinha, deixa eu ver uma coisa aqui, eu tenho um vídeo que fala um pouquinho do projeto, mas eu vou avançar. Tem um outro vídeo lá para frente que é mais interessante. Então, qual método foi utilizado no desenvolvimento de projeto, né? Primeiro foram listados os objetivos que deveriam ser alcançados. E os objetivos, essencialmente, esses 3 principais objetivos. Um escritório que promovesse mais produtividade, um escritório que promovesse maior colaboração e um escritório que promovesse maior interação. A gente pode traduzir esse buzz por essa interação, né, esse burburinho, essas coisas acontecendo entre as pessoas, porque afinal de contas ele é um escritório de pesquisas. Para se alcançar esses objetivos, vocês veem que o método de projeto aqui, ele parte dos objetivos e ele desenvolve formas de computar esses objetivos e de se projetar de certa maneira, de transformar esses objetivos em problemas matemáticos. Então, esses objetivos eles são transformados em métricas. Essas métricas associadas a esses diferentes objetivos, elas precisam então ser transformadas em algoritmos, de maneira a permitirmos que os sistemas computacionais operem essas métricas, encontrem e consigam entender efetivamente o que são as melhores alternativas de projeto a partir disso. Então, como métricas, nós temos preferências de adjacência, estilos de trabalho, baixa distração visual, baixa distração acústica, iluminação natural, vistas para fora do escritório, circulação, densidade. Essas são algumas métricas relacionadas aos objetivos que se pretendem alcançar. Existem também os elementos que são operados, que vão ser operados aqui pelos algoritmos para que se possa espacializar essa solução. Então, os elementos de conexão vertical, mezaninos, cabines, áreas de workshop e assim por diante. Tá? Uma vez que isso seja feito, o que aconteceu? Foi feito um estudo no escritório antigo da Autodesk
por meio de alguns parâmetros aqui. Então, de que maneira o escritório respondia de acordo com determinados parâmetros, para que a partir disso, determinadas equações pudessem ser construídas para avaliar a eficiência com cada um desses critérios. Então, esses foram alguns dos parâmetros que foram escolhidos, e isso foi mapeado no antigo escritório do Autodesk, que ficava na King. Por isso ele era chamado de King 201. A partir disso, então, espacializado o projeto, aqui a gente tem os 3 pavimentos desse escritório do Autodesk, que são 4.500 metros quadrados, o programa de salas de reunião, salas multiuso, salas de telefone e assim por diante, as pessoas e os times, então. Para cada pessoa foi questionado, então, preferências de trabalho de cada uma das pessoas. Você prefere trabalhar com vista para fora, isolado, perto de outras pessoas, perto da Copa, o que você prefere? Então, foi feita uma pesquisa com os usuários, para que, mais uma vez, esses algoritmos pudessem ser trabalhados adequadamente. Com base nisso, foram eleitos 6 critérios de baixa distração, preferência de adjacência, interconectividade, iluminação natural, vistas para fora e preferências de trabalho. E esses critérios, para cada um desses critérios, foram desenvolvidos, então, algoritmos que poderiam computar o sucesso em se alcançar plenamente ou não determinado critério. E aqui existe uma forma de se entender cada um desses algoritmos, não é o caso. Tem algumas aulas no Autodesk University que mostram como isso foi construído em detalhes, que eu acho interessante para quem quiser se aprofundar, mas esse é um exemplo do algoritmo de baixa distração visual, de que maneira ele foi operado e testado no edifício antigo para que pudesse ser utilizado para projeto no edifício novo. E com base nisso, então, os sistemas computacionais foram alimentados, os algoritmos desenhados, né, e múltiplas alternativas de projeto foram geradas. Esse é um exemplo aqui de múltiplas iterações dessas alternativas de projeto. Cada alternativa tinha um score melhor ou pior para cada um desses itens. Então, algumas eram melhores do ponto de vista de adjacência e piores em relação a vistas para fora, outras melhores em relação a vistas para fora, mas piores em relação à iluminação natural e assim por diante. Com base nesses critérios, cada item foi dado uma nota e existe uma média de notas aqui desses critérios também. Então, aqui, uma outra forma de como isso foi feito, então o processo foi desenvolvido, as alternativas de projeto foram geradas e foram, de certa maneira, qualificadas, e a partir disso, essas diferentes alternativas de projeto, elas passam a ser exploradas computacionalmente. A gente consegue olhar graficamente aquelas que melhor desempenharam de uma maneira ou de outra maneira, e a partir daquelas que tiveram melhor desempenho, você poderia eleger a que fosse mais interessante para o desenvolvimento posterior de projeto. Eu tenho aqui alguns depoimentos desse processo, eu vou rodar, mais uma vez, eles estão em inglês, a gente não tem esses vídeos em português, eu espero que não seja um problema, eu sei que para vocês, em geral, não é, mas espero que não seja um problema, qualquer coisa a gente explora isso depois. In this project, which was using generative design to create the layout for an office space for Autodesk in Toronto, we actually started by figuring out what were the high-level aspirations for the space. We honed in on 6 separate goals for a good office layout. And these goals included things like trying to factor in all of the adjacency preferences of all 200 or 300 people in the space, trying to factor in the work style preferences of those same people, but then also trying to calculate some overall factors of the space, like the amount of daylight that came into the space, the views to the outside that were available. There are actually a few different physical features of the built space that kind of show the traces of the generative design process. One of them is that the grid of lighting fixtures for the space is oriented to show the areas of high activity. So if you look up at the ceiling, you can see that the lights are pointing in different directions,
and that has been tuned so that those lights are all pointing to the spaces of high activity for this selected design. And that's one of the design goals for the space, to create a space with good activity and interconnectivity. Another physical feature of the space is the games room, which is literally painted with the different colors that come out of the daylight simulation from the space. When generative design can navigate a really large design space and create many, many design options, many more than a human could manually create, that gives us the possibility as humans with judgment and values and creativity to explore possibilities that wouldn't be possible otherwise. Esse vídeo ele mostra um pouquinho desse processo no escritório de Toronto. E é claro que isso foi um processo preliminar, ele foi o início da exploração das abordagens de projeto generativo para a arquitetura da Autodesk. A Autodesk ela tem abordagens de projeto generativo em manufatura também, que já vêm sendo desenvolvidas há mais tempo. E aqui depois eu tenho até um exemplo disso para compartilhar com vocês. Mas em arquitetura, em layout, arquitetura de interiores, a Autodesk tem utilizado isso primeiro dentro de casa, utilizou isso também para distribuição da área de exposições do Autodesk University, acho que isso daqui foi o de 2016, se eu me recordo bem, em que essas alternativas de projeto foram desenvolvidas, e a alternativa que foi selecionada, aqui uma dessas aqui que vocês veem aqui embaixo, ela foi selecionada de acordo com determinados critérios. Então, mais uma vez, né, com base nesses diferentes critérios, múltiplas alternativas foram trabalhadas, você tem essas alternativas plotadas em um gráfico, e esse gráfico sempre mostrando 2 a 3 dimensões do teu problema de projeto, e a partir daí, aquelas alternativas que melhor respondem são aquelas que vão ser desenvolvidas pela equipe de projeto na sequência. Isso chamou a atenção de alguns clientes particularmente, então um caso precoce foi esse dessa empresa, dessa incorporadora holandesa chamada Van Wijnen. Eles trabalham com habitação popular, né, habitação para classe baixa e média na Holanda, e aqui vocês têm loteamentos, né, então pequenos loteamentos horizontais, e eles passaram a utilizar esses algoritmos, construíram seus próprios algoritmos, e passaram a utilizar esses algoritmos para o desenvolvimento de projetos dos seus loteamentos. Eles já haviam desenvolvido abordagens totalmente de pré-fabricação aqui, né, totalmente pré-fabricadas para resolução de problemas de projeto. Esse é um exemplo do que a Van Wijnen tem feito com modelagem da informação da construção e pré-fabricação, resolvendo diferentes questões aqui, mas eles queriam ir além e trabalharam com esse conceito, então, de Generative Design, com alguns critérios, então, selecionaram alguns critérios também para abordar, e com isso, gerando múltiplas alternativas de projeto que equilibram esses diferentes critérios, e a partir daí eles conseguem validar aquele que, por exemplo, move uma menor quantidade de terra, ou seja, tem um custo menor. Outras alternativas que maximizam a ocupação com menor custo de movimentação de terra e maior qualidade visual e assim por diante. Então, isso passou a ser utilizado como uma diretriz de projeto, mais uma vez, trazendo a possibilidade da geração de dezenas, centenas ou mesmo milhares de alternativas de projeto que aí tem que ser analisadas e trabalhadas. O ponto é que até aí, nesse desenvolvimento de trabalho, a coisa toda era um pouco uma caixa preta, esse tipo de processo de desenvolvimento estava limitado a algumas possibilidades aqui das empresas. Deixa eu ver, acho que clicou, deixa eu ter alguma coisa aqui no chat. A Lígia chegando aqui, beleza. Legal, Lígia. A gente estava falando aqui até da abordagem de design generativo, aqui estou mostrando alguns dos exemplos, o resto aí vai estar gravado, compartilho com todos, mas a ideia é a gente falar um pouquinho dessas diferentes possibilidades. E eu comentava que esse trabalho tem sido desenvolvido já há alguns anos, principalmente começou na manufatura, seguiu para arquitetura, engenharia e construção, mas que é um processo razoavelmente complexo e que não tinha muito acesso comercial, né? Então, como deixar de transformar isso,
como deixar de ter isso como uma caixa preta e efetivamente transformar isso em algo que seja acessível para todos, principalmente aqueles que têm pouco ou não tanta facilidade com algoritmos ou com projeto algorítmico, né? E isso tem sido feito nesses últimos tempos, particularmente a Autodesk teve um projeto aí por alguns anos, que é o chamado Refinery, tentando trazer novas formas de interface para esse tipo de abordagem. O Refinery foi um projeto entre 2019 e começo de 2020, e que levou aqui tem um vídeo de um beta do Refinery, deixa eu voltar aqui, levou a algumas experiências, particularmente em cima de modelagem paramétrica, então mostrando como esse tipo de ferramenta poderia ser associada à ferramenta de modelagem paramétrica para otimizar um determinado trabalho, determinada resolução de projeto, para trabalhar com resoluções randomizadas de projeto, mas essencialmente isso que a gente tem visto sobre design generativo, que é a geração de múltiplas alternativas com base em determinados critérios. Então, o script ele é então rodado, e a partir desse script que é rodado, você gera esses diferentes resultados, e cada resultado ele ranqueia em determinados critérios as suas soluções. Nesse caso é um problema simples de projeto, que é de distribuição de mesas num open office, num escritório, e aqui você tem as diferentes alternativas que foram geradas, e você pode iterar as condicionantes dessas diferentes alternativas para encontrar, então, a melhor alternativa, o melhor resultado. Esse foi um projeto beta que levou a primeira ferramenta de projeto generativo em arquitetura, engenharia e construção, que foi lançada para a ferramenta de modelagem paramétrica no começo desse ano no Revit. Então, aqui tem um videozinho na sequência falando um pouco sobre isso. Mais uma vez, tem um depoimento, eu vou deixar ele rodar, depois a gente fala um pouquinho dele. Introducing new generative design capabilities, now available in Revit 2021 with the AEC Collection. With Revit's generative design capabilities, you can rapidly generate design alternatives based on your goals, constraints, and inputs. Then explore, optimize, and make informed decisions with your team. You'll get started with ready-made studies that you can use to explore and generate design alternatives based on your desired outcomes. Specify your goals, then leverage the power of generative design to create multiple design options. You and your team can explore and evaluate those options against your goals. And if you didn't get it quite right the first time, you can quickly iterate by running the generative design process again, tweaking the inputs and goals to find the best solution possible. These ready-made studies are starting points. You can completely customize these studies and add new ones through Dynamo to help meet your own studio and office-specific standards and challenges. For example, maybe your client wants to expand their building with a new wing. You need to optimize rentable space while minimizing cost. Generative design can help find the best outcome. Then you can take your design right into Revit for further development. Or maybe you're designing a new office and need to maximize the number of desks but minimize the distance to exits. Generative design can help you quickly create options based on your most important metrics, like desk count and aisle width, so you can find the most desirable solution. And if your client wants tenants to have great window views from inside the office, generative design can help identify the best spot to place furniture. You'll generate viewpoints in various locations, then use the graph to rank designs based on what matters to you most. These studies are completely customizable, and new studies can be added via Dynamo so you can create and discuss design options with your team. With generative design in Revit, you have the power to bring outcome-based decision-making to your design studies. Start using generative design with the AEC Collection today. Esse foi um exemplo do uso de Generative Design agora comercial, né? Porque os exemplos anteriores que eu mostrei para o escritório de Toronto, ou o próprio trabalho que a Van Linen estava desenvolvendo, ou mesmo uma outra empresa de habitação popular, a Daiwa House, no Japão, também desenvolveu alguns processos semelhantes. Esses eram usos muito programados, dependiam muito de desenvolvimento interno, de consultoria. A ideia, o grande desafio, na realidade, é como é que você transforma isso em algo acessível ao projetista de uma maneira geral. E esse é um dos primeiros exemplos do
como isso se torna acessível na área de arquitetura, engenharia e construção, né? Mais uma vez, porque a gente tem exemplos em outras áreas, como é o caso de design de produtos, e aqui eu posso mostrar alguma coisinha depois. Do ponto de vista de futuro desse processo, eu queria mostrar um pouquinho para onde as coisas apontam, né? Então, o projeto tradicional, ele é um registro de decisões, e a gente está falando de projeto generativo, dentro desse conceito que a gente explorou nessa apresentação, que diz respeito à descrição de objetivos e condicionantes. Então, tudo isso começa com a modelagem paramétrica, por isso que a gente tem falado, né? Por isso que entrou nessa agenda nossa de tratar de BIM, porque a base disso daqui é a ferramenta de modelagem paramétrica. Então, no caso do Autodesk, a plataforma Revit é um dos exemplos. Isso é alimentado, tem que ser levado ao projeto algorítmico. Nós falamos um pouquinho sobre o projeto algorítmico e como ele é operado por meio da programação visual. E no caso do Autodesk, é essa ferramenta open source que é o Dynamo, semelhante ao Grasshopper que a gente tem por aí no mercado e outras ferramentas. E a partir disso, a questão da iteração. Nós falamos que a base do projeto generativo é a programação visual, ou seja, é o projeto algorítmico, que é paramétrico também, depende de uma modelagem paramétrica, e nós falamos que nós, com isso, precisamos iterar diferentes condicionantes aí, diferentes variáveis, para alcançarmos diferentes opções de projeto. E isso também foi o passo seguinte, né? Então, o desenvolvimento dessas diferentes alternativas. Essas diferentes alternativas, elas precisam ser lidas e entendidas de maneira tal a que você tenha uma ferramenta para escolher a melhor alternativa, porque também não adianta gerar 10 mil alternativas de projeto, como foi o caso do escritório de Toronto, e sem saber o que fazer com essas 10 mil alternativas de projeto. Então, você precisa de um instrumento de otimização de alternativas de projeto e que construa em cima dessas alternativas. Ou seja, olhando para uma alternativa, entendendo que essa alternativa pode ser melhorada e retroalimentando o processo de maneira a alcançar o melhor resultado a partir da revisão dessa alternativa alcançada. Esse processo de otimização de projeto hoje ainda conta com processos manuais. Por isso que o próximo passo é a inclusão de algoritmos de machine learning nesse processo. Ou seja, a ideia é não depender do ser humano para fazer esse tipo de análise, que é muito trabalhosa também, mas utilizar a inteligência com inteligência artificial aqui, nesse último nível, que é da inteligência do aprendizado de software, aprendizado de máquinas, para que as máquinas possam, aos poucos, ir entendendo quais são as melhores alternativas, de que maneira chegar às melhores alternativas e computar esses resultados com maior agilidade. Então, o próximo passo na pesquisa de design generativo hoje, e aqui eu posso dizer especificamente no Autodesk, onde eu tenho acesso a essas informações, é o de inclusão de machine learning nesses algoritmos todos e nesses processos todos. Eu comentei com vocês no começo, eu mostrei no começo o vídeo da Feira de Milão. Eu acho interessante mostrar o depoimento do Stark aqui, particularmente no projeto dessa cadeira, porque isso trata um pouquinho do como esse processo foi feito, especificamente no caso de um design de produto. Tem outro caso da Airbus, se vocês quiserem a gente pode mexer aqui, mas eu quero particularmente colocar esse destaque para a gente também ir um pouquinho aí para o debate. Então, vou passar esse vídeo e aí a gente avança. After all this year of work, making chairs, I look at all my work and I said, but all that is the same. Why is the same? Same memory, same culture, same brain, same logic. And I said, I have to find something, to open a new door, to open a new way. During this time, this AI from Autodesk have learned how to design a chair. I ask, can you find a solution to support my body with the minimum of material and the minimum of energy? It's a simple question, that's all. And something happened. It is AI, the first chair not designed by a human brain. That's the first step. We just open a door on the infinite intelligence, and now we can jump to some things more complicated, more sophisticated. Autodesk's vision is to help our customers, some of the most creative and consequential in the world, realize creative outcomes and
imagine, design, and make a better world. Autodesk is excited and humbled to be part of this relationship between Cartel and Stark, who take art and science and make beautiful objects together.